Vamos iniciar nossa meditação do Evangelho de Mateus em preparação para a missa do domingo. Trataremos de tocar em todas aquelas reflexões que a Igreja, através dos padres da Igreja, os santos padres dos primeiros séculos, deixaram como uma obra preciosa e um tesouro riquíssimo para nós na meditação da palavra. Então convido vocês a me acompanhar então com a oração inicial e a proclamação do Evangelho para fazermos em seguida o comentário dos santos padres. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus amoroso, Pai piedoso, justo e bom para conosco, ajudai-nos com a caridade que vem do coração de Jesus Cristo, vosso Filho, para implantar em nós, em nosso ser, esse amor divino, que possa nos invadir o teu Espírito, a fim de reconhecermos que somos amados por vós, ó Pai, e que Cristo Jesus nos salvou, morrendo numa cruz, se deixando matar pelos homens, a fim de restabelecer com toda a humanidade essa aliança nupcial entre o céu e a terra, Deus e os homens. Que o teu Espírito Santo nos guie, nos fortaleça e nos dê a reta compreensão de todos os ensinamentos que receberemos da tua Igreja. Isto vos pedimos por Cristo Jesus, vosso Filho e nosso Senhor. Amém. Proclamo para vocês o Evangelho que vamos meditar hoje, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes.
porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então agora eu vou passar para vocês a reflexão, o comentário dos padres, dos santos padres da Igreja, para nos ajudar na meditação espiritual do Evangelho que vocês acabaram de escutar. Então vamos à introdução. A mesa do Senhor, como vimos, está pronta para todo aquele que queira assistir corretamente. Mas é importante que cada qual examine o modo como se vai ao banquete. Então a festa, o banquete está preparado. Agora nós temos que estar com a consciência, não é? De que fomos chamados para esse banquete. Como nós iremos? Assim diz Santo Agostinho: quem se isenta de ir a esta festa são imprudentes, mas nem todos os que entraram nesta festa são bons, porque os empregados convidaram maus e bons, todos são chamados. A generosidade de Deus com os crentes pode se comparar a um banquete de bodas. O pai celebra uma boda, unindo a igreja com seu filho através do mistério da encarnação. Então Deus se une a nós através do Cristo morto e ressuscitado, que veio para este mundo para fazer uma aliança, um matrimônio entre Deus e a humanidade. Por isso que Jesus encarnou. O banquete está feito, disposto, mas alguns comensais, alguns convidados, não são dignos. Isto representa, gente, a igreja deste tempo, no qual se encontra presente o mal com o bem, que só será separados unicamente no juízo final, de São Gregório Magno. Então nós estamos vivendo numa igreja, não é numa igreja, numa comunidade não de perfeitos, de justos, de santos. Dentro da igreja estão convivendo concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, o trigo e o joio, justos e injustos, maus e bons. Vivemos o tempo da igreja e temos toda essa humanidade presente nela. O traje de núpcias do qual fala o Evangelho, apropriado, é a caridade. Quando eu falar caridade, eu estou expressando o amor de Deus. Esse amor de Deus que tem que ser transplantado no nosso coração. Então esse traje de núpcias que o Evangelho está mencionando, diz os padres da igreja que é o amor. Não tem um canto que diz: onde a caridade está, Deus também aí está. Bom, o traje de núpcias apropriado é a caridade, que procede de um coração puro. Não diz lá: bem-aventurados os puros de coração, que verão a Deus? O traje de bodas não é somente o batismo como tal, mas é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera, diz Santo Agostinho. Então ficamos assim, aqui entre nós. A compreensão é que a caridade é a veste nupcial que nós temos que colocar em nós, tá? E claro,
Esse amor, ele vai sair de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. São 3 fatores que determinam esse amor presente em nós. Isto é o que nosso Criador possuía quando veio às bodas para unir a igreja consigo mesmo. Então Deus veio através de Cristo a este mundo para fazer essa união espiritual, esse casamento espiritual entre nós e Deus. É Cristo que o faz. E ele veio com esse amor puro. Entretanto, antes do juízo final, os bons e os maus devem existir na igreja. Tem que coexistir. Por isso que Jesus falou para os apóstolos que pediram para arrancar o joio do trigo. Ele disse: não é para vocês me exporem a mão. Vocês não têm sabedoria, discernimento para arrancar o joio do trigo. Tem que deixar crescer para, com discernimento, separar um do outro. Quem fará isso são os anjos de Deus. Vocês, homens, não têm condições de fazer o corte, a poda, porque vocês são pecadores e não tem esse critério, esse discernimento dentro de vocês. Então agora a gente vai pegar versículo por versículo, à luz do pensamento dos santos padres da igreja, e fazer aqui a nossa análise espiritual. Eu pego aqui, gente, do versículo, não vou ficar lendo o versículo, porque eu já li, hoje nós estamos na 4ª parte, eu já li 4 vezes esse evangelho para vocês. Se vocês ainda não retiveram o evangelho na memória de vocês, por isso que eu tenho feito as leituras, a proclamação. Então vamos lá, eu só vou citar brevemente a palavra principal do versículo de 1 a 2. Como o reino de Deus é como um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então nós vamos analisar essa frase. Aqui nessa frase está um convite para a festa. Então vamos lá. Primeira coisa, devemos descobrir se esta lição, essa leitura, esse ensinamento, de acordo com Mateus, é a mesma que Lucas escreve quando fala da mesma parábola. Lucas narra a mesma parábola, só que ele vai colocar a visão dele, que é diferente da visão de Mateus. Quando eu falo a visão, Mateus está preocupado em falar para seus filhos, seus fiéis. Então ele vai falar para uma comunidade de cristãos de origem judaica. Já Lucas vai escrever para a sua comunidade de origem pagã. Então ele tem que falar numa linguagem acessível para seu auditório. Então vamos ver essa pequena diferença. Então veja bem, Mateus fala algo diferente daquilo que Lucas retrata no seu evangelho, e que em vez de refeição, banquete, ele fala de ceia, como se fosse um jantar. Pois tem algumas coisas que parecem, entre os dois evangelhos, não concordarem entre si. Aqui no evangelho que acabamos de escutar, se fala de uma refeição, assim, um banquete. E no de Lucas fala de uma ceia, no entardecer. Aqui o que entrou nas bodas sem o traje digno, em Mateus, quem entra sem a veste nupcial é rejeitado. E em Lucas não se declarou que qualquer um dos que se diz ter entrado tenha sido rejeitado. É que eu não vou ler o Evangelho de Lucas, porque nossa live é curta, o tempo que vocês vão até lá e procurem e leiam. Por isso,
conclui-se corretamente que aqui nas bodas significa a igreja que está presente de Mateus. E lá no de Lucas, na ceia, fala-se do último e eterno banquete, pois no de Mateus entram alguns que vão sair, e quem no de Lucas entrou uma vez não sairá mais. Aqui em Mateus está falando desse banquete em que todos são chamados, maus e bons, e no de Lucas fala de um banquete eterno ou escatológico. Quem entrou não sairá dele mais. Mas se alguém afirma que é a mesma leitura, considero o melhor, deixando a fé segura, temer o julgamento dos outros, ao invés de levar à discórdia. Bem, talvez também se possa entender, sem inconvenientes, que Mateus se referia aqui no evangelho dele ao fato de que aquele que entrou sem essa veste nupcial foi jogado fora. Isso no evangelho de Mateus. Não diz que para atar as mãos e os pés e jogar esse indivíduo sem a veste conveniente nas trevas exteriores. Lucas já vai dizer que passou por ela em silêncio. Lucas já não vai falar nada a este respeito. E o que primeiro chama de ceia, o segundo chama de refeição, de banquete. Não impede de forma alguma o que nós até agora podemos entender das explicações que eu dei a vocês. Por quê? Como entre os antigos o banquete, a refeição era feita na hora nona, a comida também poderia, tanto o que eu quero dizer é o seguinte: para nós tanto faz o banquete ou a ceia. Vocês estão entendendo? Aqui, embora que os antigos tinham o costume de comer uma vez por dia, havia apenas um almoço. O jantar era apenas uma pequena ceia. Vocês estão entendendo? Nós temos 4 refeições, não é verdade? Ao longo do dia, temos o café da manhã, o almoço, o café da tarde e o jantar. Tem até alguns que ainda vão para a 5ª etapa da gastronomia. Né? O ideal seria, lá no Oriente Médio do tempo de Jesus, era apenas uma refeição principal e uma complementar. É essa distinção que aparece nos 2 evangelhos. Mas isso é uma observação que os santos padres estão fazendo para nós. Portanto, mais claramente, com maior certeza, pode-se dizer que o pai celebrou as bodas de seu filho. Quando fala o pai de família, está se fazendo referência ao rei na parábola. Não importa se Lucas fala pai de família, se Mateus fala rei. Aqui é importante que é Deus que está aí, tá? Esse pai de família ou esse rei, quando pelo mistério da encarnação do seu filho, se desposou com a igreja. Ou seja, Deus constituiu um povo e através de Jesus, o esposo, casou essa igreja, essa nova humanidade, essa nova Eva, casou-se com o novo Adão, que é Jesus Cristo. E o seio da Virgem Maria, o seio, o útero de Nossa Senhora, foi o leito conjugal, ou o chamado tálamo, desse esposo que foi Cristo. A hora que ela disse sim, faça-se em mim, ali pousou, através do Espírito Santo, o Verbo encarnado. Foi gerado. E por isso diz o salmista:
lá no Salmo 18, versículo 6. Ali pôs-se uma tenda para o sol. Que tenda é essa, gente? É o útero de Nossa Senhora. E que sol é este? É o Cristo. Ele não é o sol de justiça, né? E este sol, ele sai qual esposo do tálamo, da alcova, do quarto nupcial, como alegre herói. Por que esse esposo está alegre? Porque se desposou com a esposa, com a humanidade, percorrendo o caminho. Está no Salmo 18, versículo 6. De fato, saiu Deus encarnado como um esposo de seu tálamo, do útero da Virgem Maria, quando, para unir consigo a igreja, saiu do seio imaculado da Virgem. Olha que bela reflexão que os padres da igreja fizeram dessa manifestação de Deus ao mundo através do nascimento de Jesus Cristo. E enviou esse rei seus servos para que convidassem os amigos para estas bodas. Ele os enviou, os servos, que eu já vi com vocês, né, ontem, os profetas, até João Batista, desde o primeiro, o segundo grupo, e depois do terceiro grupo, falei para vocês ontem que foram os apóstolos enviados por Deus. Então, enviou esses servos 2 vezes ou mais, porque pelos profetas anunciou a encarnação do unigênito como futuro, e pelo terceiro grupo, que são os apóstolos, ele anunciou isso como já tendo verificado. Então, se os apóstolos prepararam a vinda de Jesus Cristo, os apóstolos já vão testemunharem, vão anunciarem essa presença dele nos evangelhos no mundo. Por isso que é bonito lá no evangelho, quando vocês leem, os evangelistas dizerem: eis que vos é nascido o vosso Salvador, né? Não diz lá no Natal, no evangelho de Mateus, anunciando aos pastores. Então, a gente vê toda essa realidade acontecer aí, estando presente na palavra de Deus. Mas, como esses primeiros convidados, presta atenção, não foram 3, os primeiros convidados, quem foram? Jesus estava falando para os sumos sacerdotes e para os escribas no templo de Jerusalém. E esses primeiros convidados retrata aí o povo, a liderança do povo de Israel, que não deram a menor importância para o convite de Jesus. Não quiseram comparecer à recepção do casamento, e aí foi feito o segundo convite, que os servos deste rei foram enviados novamente para fazer um segundo convite, no qual eles, neste convite, eles disseram: eu preparei o banquete, eu matei meus bezerros e outros animais cevados, tudo está pronto. O que queremos dizer, queridos irmãos, aqui, por bezerros e animais cevados, senão os pais do Antigo e do Novo Testamento. Isso Gregório Magno, quando analisa esses animais, bezerros e animais cevados, estão falando para os antigos o povo do Antigo Testamento, e também para nós que somos convidados também a fazer parte dessa festa das bodas do Filho de Deus.
Vamos ao versículo 3 e 4 do Evangelho de hoje. Os convidados das bodas. Quem são? A palavra é essa: tudo está pronto. Todos os batizados sabem qual é o casamento do filho do rei e qual é o seu banquete. Nós sabemos qual é o casamento e qual é esse banquete. A mesa do Senhor está pronta para todos que quiserem participar dela. Ninguém está proibido de se aproximar, mas o importante aqui é o modo como devemos fazer isto. A forma, o modo é importante. Somos convidados, mas como nós faremos para estar presentes? As Sagradas Escrituras nos ensinam que são dois os banquetes do Senhor, um ao qual vem para bons e maus. O banquete é para todos, segundo o relato de Mateus, que acabamos de ouvir no Evangelho. E o outro banquete, aos quais os maus não têm acesso, é apresentado no Evangelho de Lucas, quando fala desse mesmo banquete. O banquete do qual ouvimos falar na leitura do Evangelho contém, o de Mateus, tanto os bons quanto os maus. Todos os que recusaram o convite são maus, mas nem todos os que entraram são bons. Os que recusaram o convite foram os líderes de Israel, representando o antigo povo. Foram maus por não aceitar esse convite de Deus. Mas todos os que vieram depois e entraram, nem todos são bons, porque Jesus veio chamar a todos para a conversão. E os únicos que acataram o convite foram os publicanos e as prostitutas, que estão representados, gente, não por ser publicano ou prostituta, mas por pertencer a todas as raças, nações, línguas e povos do mundo inteiro, a toda a humanidade pecadora. Isso que quer dizer, como se Jesus, na sua vinda, ele expandiu, ele abriu as portas. Todos são convidados para tomar parte desse banquete. Eu me dirijo, aqui diz Agostinho, eu me dirijo a vós que, sendo bons, vos sentais neste banquete. A vós, os que prestais atenção a estas palavras. Aqui uso a carta de Paulo aos Coríntios, numa frase: pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo em letra maiúscula, que é Cristo, come e bebe a própria condenação. Vocês lembram dessa frase de Paulo? Quem entra no banquete e não está dignamente revestido da caridade, do amor de Deus dentro dele, está comendo a própria indignidade, a própria condenação. Escrevo a todos, diz ainda Agostinho, os que sois assim, isto é, vós que sois bons, para que não busqueis bons fora do banquete e tolerais os maus que tiverem dentro. Olha o que Agostinho chama a atenção. Eu digo, escrevo para vós que sois bons, nós, no caso, que nos imaginamos assim, para que não busqueis lá fora bons, e que nós, por displicência, toleremos os maus que estejam dentro. Veja, não caberá a nós fazer esse corte, porque é o rei que entrará no banquete e é ele que vai ver quem está ali dignamente ou não dignamente vestido. Vamos ao versículo 5 a 7. Lá nesse versículo de 5 a 7 fala que aqueles
aos quais foram convidados pelos servos enviados pelo rei, não aceitando o convite, eles maltrataram e mataram estes servos. Isso vai provocar a raiva do rei. O rei se enraiveceu. Por quê? Se ele está enviando convites e de repente seus servos empregados são mortos, gente, maltratados, vocês acham que esse rei vai ficar indiferente com essa situação? Então vamos ler o versículo. Mas os convidados não deram a menor atenção, um foi para seu campo, não quis saber, outro para os seus negócios. Então foi essa primeira leva, a atitude deles foi essa. Depois vieram os segundos e convidar servos para fazer o convite, aí que eles maltrataram e mataram esses servos. Vamos lá compreender esse versículo. Na verdade, essas pessoas que não quiseram ir porque foram para seu campo, outro para seus negócios, foram para receberem sua herança e dedicar-se com excessiva avidez ao trabalho terreno e material. Deus nos deu tudo, não é verdade? Então muitas vezes nós nos corremos atrás das preocupações e deixamos o que é essencial de lado. Isso que os padres da igreja estão dizendo, né? A gente corre atrás dos bens que herdamos, dos dons que Deus nos deu nessa vida, através de um trabalho terreno e material, e aí nos sentimos à vontade para buscar avidamente o lucro que os atos mundanos trazem para a gente. A gente corre atrás das riquezas e elas nos escravizam, não é? Nós não temos mais tempo para Deus, porque as preocupações terrenas tomam o nosso coração e de forma avassaladora, gente. Isso é um grande perigo. E visto que tanto quem se entrega por esse trabalho material de forma completa, como quem se dedica exclusivamente aos negócios mundanos, acaba se esquecendo de meditar no mistério da encarnação do Senhor e a viver em conformidade com Ele. Daí que estes, como aqueles que vão para suas propriedades ou negócios, se recusam a estar presentes nesse banquete de bodas do rei. Eu vou para os meus negócios, a mim não me interessa a Eucaristia, não me interessa o anúncio do Evangelho, não me interessa as celebrações, eu tenho mais o que fazer. E ir à missa, ir à igreja, participar da comunidade, isso não vai me trazer dinheiro no bolso. Assim que muitos cegamente dizem e fazem, infelizmente. Acontece muitas vezes, isso é muito mais grave, diz aqui Santo Agostinho, que há alguns que não somente rejeitam a graça de quem os chama, mas também o perseguem. Isso é triste. Se você pelo menos dissesse, olha, eu não estou afim, não me interessa, mas não matasse os enviados de Deus, ou não os rejeitasse. Por isto se acrescenta, mas os outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Aniquila os assassinos, porque dá morte aos perseguidores. Incendia sua cidade, porque não só a alma destes, mas também o corpo em que ela habita é atormentado pelo fogo eterno do inferno. São reflexões dos padres na tentativa de nos ajudar a compreender não só as consequências pelas quais recusamos o banquete, mas a forma como tratamos aqueles que aceitam. Quantos dentro da própria casa, quando alguém não aceita esse convite,
começa a perseguir os membros da própria casa. Não diz Jesus lá no Evangelho que os inimigos os nossos maiores inimigos estão dentro da nossa casa, da nossa família? Porque rejeitam o anúncio do Evangelho, não aceitam a fé, muitas vezes estão preocupados com outras coisas. Quanta gente sofre em razão de tudo isso que eu estou falando para vocês. Mas continuando a reflexão dos padres, mas aquele que é desprezado ao convidar, não esvaziará o lugar das bodas do rei, seu filho. Envia seus servos para convidarem outros. Se você não aceita, Deus vai colocar outros convidados. Porque mesmo que alguns não escutem, ainda assim, algum dia, a palavra de Deus encontrará um lugar aonde repousar e descansar. Portanto, se acrescenta no versículo de hoje. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos delas. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Deus não desiste. Deus vai às últimas consequências para fazer o chamado. E se a palavra via o caminho de que nos fala a Escritura, a interpretamos aí por ações. Neste caso, entendemos por desvios dos caminhos os efeitos das ações. Ao desviar o desvio que as pessoas fazem do caminho tem a ver com suas atitudes. Porque cordialmente aqueles que não experimentaram nenhuma prosperidade nos seus atos terrenos, veem com facilidade a Deus. Então, aqueles que frustraram-se com as coisas do mundo, com as paixões e ilusões desta vida, esses acabam abrindo os olhos para as realidades transcendentes e espirituais. É isso que o padre da igreja quer dizer. Às vezes Deus permite que você quebre a cara, sabe? Você pensa que vai conquistar o mundo com seus afazeres, com o seu, né? Ontem eu vi lá um ministro do Supremo se despedindo e quase chorando e mas foi um ministro que, se vocês verem o que as leis que ele tentou implantar dentro da nossa em Constituição de forma forçada, quer dizer, deu a vida dele por não sei quantos anos dentro do Supremo, mas vou dizer para vocês, algumas coisas eu não concordei pelas atitudes que ele fez. E aí, foi um trabalho de que forma? Não é? Poderia ter feito muito mais. Então vamos continuando. Então os empregados, depois que não conseguiram êxito nesse convite que Deus fez, continuando o Evangelho, diz: então os empregados saíram pelos caminhos a pedido do rei e reuniram todos os que encontraram pelos caminhos, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. É assim que Deus faz. Vamos a essa reflexão. Eu vou finalizar aqui. Não dá para a gente continuar porque é muito longa a meditação dos Santos Padres, mas esse pedaço já faz aqui o encerramento, porque senão vou cansar a paciência de vocês. O importante é a gente ver algumas pitadas aqui para nos ajudar a compreender com profundidade o Evangelho que estamos meditando. Então, dentro desse trecho que eu acabei, dessa frase que eu acabei de citar para vocês, diz aqui São Gregório Magno: a própria qualidade dos convidados, no caso maus e bons que estão aí,
mostra-nos claramente que estas bodas do rei representam a igreja atual. A igreja atual ela é feita de maus e bons, justos e pecadores, na qual os maus se reúnem com os bons. São Gregório está dizendo isso. Não é uma igreja uniforme, mas dentro dela apresenta uma diversidade. De fato, diz São Gregório, a igreja está composta da diversidade de seus filhos, porque de tal modo os engendra a todos para a fé, que não conduz a todos pelo caminho reto da vida para a liberdade da graça espiritual. Nem todos os que estão convidados vão aderir, mesmo estando dentro dessa igreja, vão aderir essa graça espiritual, gente, por causa da própria culpa deles, no sentido de que não querem se converter. Estão no banquete, mas conservam não a veste da caridade batismal, mas a veste do mundo. Porque enquanto vivemos aqui, neste mundo, é necessário, ou nesta igreja, nesse caminho, nesse novo povo de Deus a caminho do reino, é necessário que viajemos misturados pelos caminhos deste mundo. Não é? Jesus não falou? Vocês não são do mundo, mas estão no mundo. Só nos distinguiremos quando chegarmos ao fim desta viagem que nós estamos fazendo nessa terra. Vai haver só a distinção, a separação no fim da viagem. Assim, os bons nunca estão sós. Nós nunca vamos estar sós, os bons, só quando a gente entrar no céu. Entenderam? Estamos misturados entre todos aqui nessa terra. E os maus também nunca estão sós. Aqueles que estão conosco, os maus, eles também não estão sós, mas só vão encontrá-lo sozinhos quando estiverem no inferno. Nós vamos estar sós no céu e os maus estarão sós no inferno. Mas esta vida que se encontra entre o céu e o inferno aqui na terra, você vive entre o céu e o inferno. Como ela está no meio de maus e bons, recebe indistintamente cidadãos dos dois lados, seja do lado bom, seja do lado ruim, do lado mau. A Santa Igreja os recebe agora, indistintamente, mas os distingue depois, no momento da partida. Só depois que a gente partir desse mundo é que estaremos separados. É como aquele evangelho lá de Mateus, separar os cordeiros dos cabritos, os cabritos na esquerda, os cordeiros da direita. Mas como? Né? Os justos dos maus. Quem vai fazer isso é Jesus Cristo. Ele, o justo juiz. Tá, então aqui fizemos uma meditação, temos mais coisa, mas eu não vou fazer porque o tempo é curto para isso. O importante aqui é que tenha ajudado a vocês a compreensão deste evangelho que nos é enriquecedor para o nosso discernimento enquanto fazemos essa caminhada de conversão para a vida eterna. Irmãos, quero desejar a vocês um bom final de semana e quero também anunciar que aqui na Paróquia do Divino nós vamos fazer o tríduo em preparação, os 3 dias de preparação para a festa da Senhora Aparecida, que celebraremos na próxima segunda-feira, dia 12.
Então, na sexta, sábado e domingo, no horário das missas, sexta, 17h30, sábado, às 16 horas, e no domingo, da missa das 18, faremos o tríduo. Pode ser que no domingo, na segunda, dia 12, se eu arrumar alguém, eu faça a missa em forma de live. Então a gente se vê na segunda-feira com o próximo evangelho do domingo que celebraremos posterior a este. Devo ter aqui o evangelho, acho que é o dai a César o que é de César. É isso mesmo. Vamos trabalhar esse evangelho que será assunto do outro domingo. Quero desejar a todos um bom final de semana e que vocês todos permaneçam na paz do Senhor. Encerro com a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, irmãos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde para todos e obrigado pela atenção.